por uma dessas redes fora, recebi mais um comentário que me apetece responder e decidi usar este episódio. Não sei se ainda vou fazer mais algum vídeo, porque isto foi numa rede social com vídeos, cujo nome não vou dizer agora, mas pronto, recebi uma pergunta muito curiosa que me apetece responder hoje aqui na pilha de livros. E a pergunta é, qual é que é a língua latina mais antiga? Entenda-se, neste caso, que a língua latina são as línguas que nasceram do latim, porque, enfim, o latim também é uma língua latina e, em princípio, será mais antiga que as outras, mas, na verdade, esta questão da antiguidade das línguas é muito complicada, porque se nós olharmos, é claro que nós podemos olhar para um estado anterior das várias línguas humanas, para o latim, por exemplo, e dizer, bem, este estado que está registado na literatura romana é claramente anterior, por exemplo, ao português. Mas, no entanto, o português é, no fundo, um desenvolvimento dessa língua anterior, depois de vários milénios. As línguas não param. O latim também era o desenvolvimento de uma língua, também ela anterior. Portanto, se nós olharmos para as línguas que existem hoje, é muito mais difícil dizer qual é que é mais antiga. Nem faz muito sentido pensar nisso, se formos a ver bem. Mas agora, para começar, as línguas latinas em si. O latim já ia mudando. Nunca existiu parado, digamos assim, nunca esteve parado, nunca esteve congelado numa determinada forma. Sempre foi uma língua que foi mudando, como todas as línguas. E por isso as línguas latinas começaram, no fundo, no próprio latim, que foi mudando e já era diferente de zona para zona. Não nos podemos esquecer que a história do Império Romano implica uma colonização feita por pessoas de várias zonas de Itália, que levam os seus hábitos linguísticos, que encontram povos que já têm outras línguas, e por isso o latim falado, por exemplo, na Espanha é muito diferente, seria, não digo muito, mas seria diferente do latim falado noutras zonas do Império. Portanto, logo aí temos já o germinar de outras línguas, como acontece sempre, e podemos olhar para as línguas atuais e já temos o germinar das línguas futuras, e por isso não há um momento em que se diga, pronto, o latim aqui acabou e a partir de agora vamos ver quais é que são as línguas que aparecem. As línguas foram logo germinando. O que se passa, além disso, é que alguns dos traços das línguas latinas diferentes das línguas diferentes do latim são traços comuns a todas as línguas latinas, como por exemplo a existência de artigos, o que implica que algumas destas mudanças já existiram de facto, já ocorreram durante a própria existência de um latim ainda relativamente uniforme. Pronto, então, mas a partir daqui, como é que se responde a esta pergunta? Qual é que foi a primeira língua a surgir? Não há resposta. Nós podemos ir ver quais é que foram os primeiros registros escritos, mas na verdade os registros escritos são apenas, como é que eu ia dizer, nascem mais da sorte ou do azar de termos encontrado aqueles registros e não outros, e por isso não nos dizem muito. Também se pode perguntar, mas qual é que é a língua que está mais próxima do latim e por isso será sido talvez aquela que se separou das outras? Enfim, há aqui várias formas de tentar responder a isto. Há quem diga que é o sardo, que tem alguns traços mais antigos, como aliás eu acho que falei disso há uns episódios, há umas semanas, mas também depende dos traços que estamos à procura, e por isso a resposta é de facto muito difícil, e isto lembra-nos algo que é muito importante no que toca às línguas. Por exemplo, muitas pessoas dizem que o basco é a língua mais antiga da Europa, ou até do mundo, já ouvi isso. Olha, não faz muito sentido. O basco, vamos pensar no francês, em comparação com o basco. O francês, de facto, parece ser uma língua muito mais recente. O basco está ali há não sei quantos anos. O francês, o basco já estava ali, já ainda existia latim, depois é que veio o francês. Como é que o basco não é mais antigo? Olha, não é mais antigo pela seguinte razão. O basco atual vem do basco, vamos imaginar, de há 500 anos, que terá vindo do basco de há 1000 anos, que terá vindo do basco de há 1500 anos, que terá vindo do basco de há 2000 anos. Ora, o francês também vem do francês de há 500 anos, que terá vindo do francês que não tinha esse nome de há 1000 anos, tal como o basco também não tinha esse nome na altura. O francês também terá vindo, esse francês de há 1000 anos terá vindo do francês de há 1500 anos, numa sucessão muito parecida com a do basco. Podem dizer, está bem, mas o francês separou-se do latim e houve outras línguas que também surgiram. O basco também se separou em várias variedades. Nós não chamamos língua, por convenção, línguas, mas também se foi separando. Mas a questão da separação não é assim tão relevante. Todas as línguas atuais têm esta sequência, seguem uma sequência tão antiga como as outras todas. Não são mais recentes do que isso. Claro que nós depois damos nomes às línguas, criamos padrões, criamos tradições literárias, mas isso podemos pensar quando é que foi criado o padrão
determinada língua. Por exemplo, o padrão do basco atual é bastante recente, tem menos de 100 anos. Não quer dizer que o basco tenha menos de 100 anos, como é óbvio. Aquilo que por acaso é especial no basco é o facto de estar ali há tanto tempo, está ali muito, ou seja, é uma língua que sobreviveu às primeiras invasões indo-europeias, às segundas, que neste caso foi o Império Romano. Portanto, as línguas que foram trazidas de fora, que invadiram a Europa toda e que substituíram praticamente todas as línguas, não substituíram o basco. Isso é extraordinário. Mas essas línguas também tinham uma história por trás, vinham de outros sítios. Portanto, a questão é mais geográfica do que linguística. Portanto, todas as línguas atuais, com exceção das línguas artificiais, das línguas gestuais, que têm uma história particular, e dos crioulos, que também têm uma história particular, embora também vão beber materiais anteriores a uma recriação particular por vários motivos, mas tirando essas exceções, as línguas naturais seguem esta continuidade muito, muito antiga, e não há propriamente fronteiras que se diga a partir daqui mudámos de língua e por isso esta língua é mais recente que outra. Não, são simplesmente o resultado de processos muito semelhantes, contínuos, de há muitos, muitos milhares de anos. Por isso é muito difícil responder à pergunta qual é a língua latina mais antiga. Não estou a tentar fugir à pergunta, estou só a tentar explicar que às vezes a pergunta leva-nos a respostas um pouco mais complexas, não tão satisfatórias, digamos assim, mas não há muito a fazer. Não é muito diferente do que acontece com as células. As células dividem-se, mas qual é das novas células? Duas células dividem-se, uma célula em duas. Qual é que é a mais antiga? Não é nenhuma delas. As duas vêm na mesma sequência de células. E reparem, a célula que se dividiu não desapareceu, mantém-se nestas duas. E se formos andar para trás, vemos que cada uma das nossas células no nosso corpo é o fim, tirando aquelas que depois também continuam, é o fim de uma sequência que já vem de alguns milhares de milhões de anos. Todas elas estão digamos, na extremidade do presente desta sequência. E algumas vão continuar. Não é? Algumas vão continuar, em princípio, depende do caso, mas algumas vão continuar e outras vão terminar aqui a sua história de milhares de milhões de anos. É curioso pensar nisto. O mesmo acontece com as línguas. Algumas línguas terminam, algumas línguas desaparecem, mas as que continuam têm esta mesma história de não milhares de milhões de anos, mas de milhares e milhares e milhares de anos. Não sei se isto faz sentido, mas já agora comentem o que é que acham disto. E hoje foi um episódio um pouco mais linguístico. Amanhã voltamos aos livros. Até amanhã.